Segundo bloco do Via Saúde, o programa de saúde da Terceira Via, entrevistando o professor Luiz Clóvis Parente em um programa que certamente será um programa que ficará na memória dos nossos telespectadores. Professor, duas perguntas. A primeira delas, o poder público na atualidade disponibiliza, facilita o acesso dos pacientes a essa gama de recursos que o professor citou no primeiro bloco com relação ao tratamento da tuberculose? E uma segunda pergunta, com relação às pneumonias, nós temos alguma novidade no campo da terapêutica ou no campo da prevenção, as pneumonias comunitárias? Felizmente, houve nos últimos anos sensibilidade do gestor e dos gestores, já que isso já se processa há alguns anos, e a visão do tratamento do paciente com TB tem sido uma tendência de visão integral, porque os que necessitam se fornece bolsa alimentação, os que necessitam a gente fornece ou vale transporte ou vai buscar na residência, auxílio desemprego, na medida do possível, o serviço social intervém, a medicação é totalmente gratuita, as chamadas comorbidades a gente intervém, quer dizer, é o paciente diabético, cirrótico, alcoólatra em grande maioria dos casos, os portadores de soropositividade. Então, realmente tem existido de parte do gestor sensibilidade suficiente para entender que, como eu falei, não se trata a tuberculose da pessoa, mas sim a pessoa com tuberculose. O segundo item foi claro, ficou bom? Claríssimo. Em relação ao segundo item, a questão das pneumonias. Você sabe disso, tem acompanhado, a sua pergunta se faz necessária em função do nosso público, telespectador. A melhoria, né, dos antibióticos terápicos tem sido fantástica. Particularmente, nós tratávamos uma pneumonia com determinados medicamentos de 6 em 6 horas por via oral. Basta hoje um único comprimido ao dia e se consegue resultados espetaculares. Óbvio que isso tem que estar na mão de profissionais sérios, competentes e responsáveis, porque a diferença entre remédio e veneno é apenas a dosagem. Felizmente também, houve um impacto extremamente positivo na disponibilidade de novas vacinas. Hoje você tem vacina do recém-nato, da criança, do adolescente, do adulto, do idoso, do imunodeficiente. Então, cada um de nós deveria consultar o seu profissional, né, clínico ou especificamente até um infectologista, ver a sua faixa etária, a presença ou não das chamadas comorbidades, volto a citar, né, uma hepatite crônica, uma cirrose, um diabetes, a própria hipertensão, insuficiência cardíaca, e ver qual o esquema de vacinação que ele deveria fazer. Em relação à pneumonia, especificamente, pneumocócica, que é a principal causa de morte por doença infecciosa entre adultos e crianças, nós sabemos que 50% dos casos é causado pelo Streptococcus pneumoniae. E disponibilizado está na Europa, na América e no Brasil, uma vacina chamada Prevenar 13, não sou dono de clínica de vacina. Nem não, sócio de nem laboratório. sócio, sou amigo realmente dos donos das clínicas, mas tenho praticado, tenho lido, estou sensibilizado, tenho visto a tendência, porque há uma diminuição da morbidade, ou seja, se tem pneumonia ela é menos agressiva, há uma diminuição da letalidade, ou seja, aqueles que têm pneumonia interna morrem menos, né? E, em resumo, é na verdade um investimento em saúde hoje você fazer a vacinação de pneumocócica. E o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo números significativos de que nós vamos chegar a 2020 com 25 milhões de pessoas consideradas na terceira idade. Recentemente, a imprensa mostrou que a nossa vida média está em torno de 75 anos. Olha que beleza, em tão pouco tempo. E aumentando. E aumentando, e vai aumentar cada vez mais. Então, é necessário que sejamos prontos para agir de maneira preventiva, como sempre foi o apanágio correto da boa escola médica de formação, da qual, por sinal, o nosso professor César Rony foi professor titular de doenças de medicina preventiva da Faculdade de Medicina de Campos. Isso. Perfeitamente. Dr. Luiz Clóvis, abordamos muitíssimo bem abordada a questão da tuberculose, a questão das pneumonias no seu tratamento e na profilaxia delas, e eu gostaria de ouvi-lo com relação a uma questão que me atiça a curiosidade
e a vontade de aproveitar a sua presença aqui. Asma brônquica e mundo moderno. A quimificação da vida cotidiana, a poluição atmosférica, o uso exagerado de automóveis movidos a combustíveis fósseis, tem influenciado de forma significativa a prevalência de pacientes asmáticos nos... Sem sombra de dúvida, total e absoluta relação. Hoje, na formação de um especialista em pneumologia, há um capítulo à parte dele estudar as doenças ligadas ao meio ambiente. Hoje já se fala em pneumologia ambiental, né? A região do centro-oeste do país, Mato Grosso, etc. Já temos 2, 3 colegas ali com trabalhos fantásticos mostrando a correlação. Para você ter ideia do quanto o meio ambiente é capaz de influenciar sobre essa história, nós aqui talvez não passemos com tanta veemência, porque o nosso parque sucroalcooleiro diminuiu muito a produção, né, e plantio e colheita de cana-de-açúcar, então queima-se menos cana-de-açúcar. Mas em São Paulo se desenvolveu uma tese chamada Paradoxo Paulista. No inverno, São Paulo entra em inversão térmica, a poluição é brutal. Eles adicionam álcool para reduzir, né, a emissão de monóxido e gases tóxicos em São Paulo. Para isso, Araraquara e Piracicaba têm que colocar suas usinas em pleno vapor. E a produção de cana precisa que a cana seja colhida e rapidamente esmagada. Queima-se a cana, muda-se o ambiente de Piracicaba e de Araraquara. Aumenta-se o número de pessoas sintomáticas em Araraquara e Piracicaba. É para rir mesmo. Então isso se chama paradoxo paulista. É um paradoxo. Porque... Então eles levam álcool para melhorar o ar da capital e o interior passa a ter mais gente com sintomatologia respiratória. A poluição industrial que a China tem proporcionado, não só a eles, mas como a outros países circunvizinhos, é fato inequívoco, né? A resistência com que a América não adota, a América do Norte especificamente, medidas, né, efetivas em pouco tempo que possam modificar o perfil de poluição, né? Londres, por quanto tempo tinha uma escala absurda de doenças respiratórias no inverno, vivia-se debaixo do fog, aquele fog de romântico não tinha nada, só tinha de romântico para Jacques Stripador, porque aquilo ali era pura e simplesmente poluição. Eles melhoraram a poluição de Londres, melhorou a saúde respiratória. E diminuiu a mortalidade de idosos. Diminui a mortalidade dos londrinos. E não bastasse isso, existe a asma chamada profissional, cada vez mais nós temos profissões diferentes, lidando com produtos tóxicos de grande variabilidade e nem sempre há um treinamento adequado e equipamentos de proteção individual para os indivíduos. E não bastasse isso, ainda tem a chamada teoria higiênica, em que as crianças do mundo ocidental são criadas hoje em ambientes assépticos, inodoros, né, limpinhos, sequinhos, bonitinhos. Eles não andam mais na terra, não sobem no pé de goiaba como a gente fazia na nossa infância. Então, eles demoram a ter contato com as coisas naturais que promoveriam um bom estímulo imunológico e esse sistema imunológico demora a amadurecer. Então, de repente, aos 8, 10 anos, quando essa criança começa a entrar em contato com o mundo, começam a aparecer manifestações de rinocinusite, coriza, tosse, chiado no peito, e aí vem muitas vezes desencadear os quadros de asma. Sem contar aquela asma heredofamiliar, né, que as pessoas carregam e tem na infância, juventude, dá uma melhorada quando chega na fase de maturidade sexual, aí assim, desapareceu. Aí lá aos 30, 40 anos ela volta a aparecer. Essa é a história natural. Agora, medicamentos excelentes, controles, impossível, diria eu. Existem os casos chamados de asma de difícil controle, mas 99,9% dos asmáticos, se fizerem uma adesão adequada às orientações do seu profissional e o tratamento medicamentoso e cuidar do meio ambiente, óbvio, um asmático que fuma ou um asmático que trabalha numa oficina de automóvel, se ele não mudar esses hábitos, aí não tem Dr. César Ronda que dê jeito. Terminamos aqui o segundo bloco, nessa entrevista que certamente entra para a história do nosso programa, pelo brilhantismo e pela abrangência com que os temas estão sendo abordados, com o professor Luiz Clóvis Parente. 2 minutos para outro cafezinho, outro copo d'água e já voltamos com o terceiro bloco do Via Saúde, programa de saúde da Terceira Via.